Bom dia! Deixa eu tentar ajeitar aqui a tela. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Eita, mais um mês começando hoje, 1º de maio. E cá estamos na live, mais um momento Dona de Mim. Como vocês estão por aí? Deixa eu ver se fica melhor com essa luz. Não fica. Aqui tá escuro. Hoje amanheceu friozinho por aqui. E bora lá. Vamos começar mais um momento aqui, Dona de Mim. Vamos conversar um pouquinho nesse feriado aí, trazendo a consciência pra gente de várias questões aqui, principalmente uma pergunta que eu vejo nos meus atendimentos, eu vejo uma postura muito grande em algumas pessoas que chegam até a mim, que ficam esperando aquele salvador, aquela pessoa que vai vir e vai tirar ela ali da situação, vai salvar, vai dar o marido, o namorado, vai dar o dinheiro, vai dar tudo que ela precisa sem que ela precise fazer nada. E isso não existe, né? Não tem como, isso não existe, isso não é verdade. Então, a pergunta que eu te faço, eu quero te fazer uma pergunta. Até quando você vai ficar esperando alguém vir te salvar? Essa é a pergunta principal e o tema da nossa live hoje. Então, a gente vai hoje conversar sobre isso. Bom dia, Aline, Elane, Liédia, bom dia, sejam bem-vindas. 1º de maio, 7h30 da manhã, tá aqui numa live. Não é para todo mundo não que tá aqui assistindo não, né? Se bem que nós, eu não sei quem tá aqui, mas nós que não somos mais CLT, não tem muito isso. Eu nem lembrava do feriado, daqui a pouco, inclusive, eu tenho o dia inteiro de aula. Então, para mim, mas é um feriado muito significativo, né? E, bom dia, Elaine. É um feriado muito significativo, Dia do Trabalhador. E aí, nesse dia, essa pergunta, eu fiz todo o cronograma das lives e não ia ser esse tema hoje. E eu mudei para hoje. E aí, quando eu comecei, eu pensei nisso, né? Hoje sendo Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, enfim. Esse tema, até quando você vai ficar esperando alguém vir te salvar, ir te salvar, né? É uma pergunta que você tem que fazer para você. Até quando eu vou ficar esperando alguém vir me salvar? E aí tem essa simbologia do Dia do Trabalho. E eu te pergunto, até quando você vai esperar alguém, sabe, te dar aquilo que você precisa? Seja um relacionamento, seja um trabalho, seja dinheiro. Até quando você vai ficar esperando alguém pagar suas contas? Dizer o que você deve ou não fazer, que aquilo é certo ou errado? Até quando? E aí, vou voltar um pouquinho, né? Vamos retroceder um pouquinho. Sabe por quê? Talvez você esteja esperando esse salvador, essa salvadora. Porque lá na sua infância, você precisou trabalhar muito. Sabe, virar adulto antes do tempo, se virar sozinho, fazer tudo, dar conta, às vezes das coisas de casa, às vezes de irmãos, ou sozinho. Mas o pai e a mãe trabalhavam, ou você não cresceu com seus pais ali, seja quem for os cuidadores em si. E tem duas coisas. Eu faço tanto, e chega na fase adulta, eu tô tão cansada, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu quero chega, eu quero que alguém me dê. E a gente começa a cobrar do nosso pai e da nossa mãe aquilo que eles não fizeram por nós. E como adulta, eu fico esperando que eles façam, né? Eu fico esperando que eles tragam pra mim aquilo que eles não me deram lá na minha infância. E aí mora o perigo. Porque você, como adulto, seu pai e sua mãe não têm obrigação nenhuma mais de te dar e nem vão dar. Às vezes, alguns até dão. E aí você fica vendo todo mundo fazer e acontecer na vida deles, né? Vendo as coisas acontecerem na vida dos outros e a sua nada. E aí começa a comparação. Ah, mas fulana faz. Até ontem eu postei aqui nos stories meio que um checklist das coisas que eu fiz no dia de ontem.
E aí depois eu coloquei, depois vão dizer que é sorte, porque as pessoas ainda falam isso. Ah, mas para fulano é fácil, mas para fulano é sorte. Não. Eu decidi, independente da minha história familiar, da minha infância, de onde eu vim, dos relacionamentos abusivos que eu tive, de toda a história de dor, né, todas as minhas perebas emocionais, eu decidi fazer diferente. Eu decidi buscar uma vida diferente. Aquela vida que eu desejo para mim, eu resolvi fazer acontecer. Então essa é a minha diferença e é isso que eu falo inclusive para minhas alunas ali da Confraria Dona de Mim. A Aline tá aqui. E quando eu digo, né? O que para você é ser dona de si? Dona e proprietária da sua vida? Para mim é isso. Hoje tá no 1º de maio, às 7 da manhã, acordando para fazer uma live. Sabe por quê? Porque quantos 1º de maio eu também acordava às 5 da manhã, chegava no hospital às 6 para trabalhar. E eu gostava do trabalho que eu tinha. Mas eu tava construindo o sonho das outras pessoas, não o meu. Agora eu tô construindo o meu. Bom dia, Adri, saudade de você. Agora eu tô construindo o meu. Então é importante a gente ter essa consciência. Eu vi que você tá aqui. A Aline, né, é uma aluna e eu falo isso, assim. Não tem papai, mamãe, marido, esposa, sabe? O vizinho, o irmão, a amiga, a mentora, a terapeuta que vai salvar você, não. É você que tem que querer sair da vida medíocre que você tá. E medíocre aqui é o que? É um mediano, a vida mediana. Você que tem que sair do médio e vir pra cá, pro extraordinário. O extraordinário de Deus está disponível para mim, para você, para todo mundo. Mas Deus não é o seu funcionário, não é o nosso funcionário. Não é, se Deus quiser, Deus, não, isso vai passar, Deus vai me dar. Eu acredito e sou uma pessoa temente a Deus, eu sou cristã, eu não tenho religião especificamente, mas eu sou uma pessoa que eu creio em Deus, em Jesus Cristo, sim. E que Ele é. Se ele disser que não, é não. Se ele disser que sim, é sim. Mesmo com todos os obstáculos que tiver, se vier, eu sei que é pra mim. Mas ele não vai fazer a minha parte. Então é hipocrisia, sabe? É ingenuidade você achar que você vai receber aquilo que nem você tá fazendo. Deus não vai te dar aquilo que nem você tem coragem de fazer pra você. Ó, a Aline botou, acordei 4h30 da manhã para fazer as coisas antes de casa. São escolhas. Porque hoje é feriado e o filho dela tá em casa. Ela tem um filho pequeno. Então é isso. Então, eu poderia estar dormindo. Eu vou ter aula hoje, amanhã e sábado. Das 10 às 18h30. E hoje é quinta-feira, ainda tenho... Quando saio da aula às 19 horas, estou lá com as meninas na confraria. Eu poderia estar dormindo. Mas eu escolhi estar aqui. E pra mim não é nem um sacrifício, tá? Não é pesado, não. Porque é o que faz o meu coração vibrar. É o que eu escolhi pra minha vida. E ser dona de si é ter poder de escolha. Quando eu lidero a minha vida, quando eu sou protagonista, quando eu sou dona de si, quando eu assumo a minha responsabilidade em fazer a minha vida ser diferente. E cada ação que eu tomo, eu entendo que tem uma consequência e eu também vou assumir aquela consequência, tem que ter essa consciência, as coisas começam a andar. Porque eu tiro o poder da minha vida, eu tomo o poder da minha vida pra mim. Quando eu fico dizendo, é porque minha mãe isso, meu pai aquilo, meu marido aquilo, eu tô dando o poder da minha vida pra eles. Então se é o meu marido, se é minha mãe, se é meu pai, se é fulano de tal que tá deixando a minha vida ruim... Só ele vai conseguir deixar boa. E aí? E se ele não quiser? Você vai ficar nessa vida aí pra sempre? Na vida ruim pra sempre? Só reclamando? Só achando que falta? Então eu volto na pergunta que é o tema dessa live. Até quando você vai ficar esperando alguém ir aí te salvar? E é uma pergunta pra você se perguntar. Essa pergunta é para você mesmo fazer para você. Até quando eu vou ficar esperando alguém vir aqui me salvar? E essa resposta tá aí dentro.
E aí você vai ver quem é, inclusive, a pessoa que você tá esperando que vai te salvar. Só que você não é mais criança. A não ser que tenha alguma criança que vai ver essa live, provavelmente não. Nem aconselho. Você não é mais criança. Você é adulta. Ou adulto. Você cresceu. E seu pai e sua mãe não tem mais obrigação nenhuma com você. Se seu pai e sua mãe, que deram a sua vida, não tem, imagina um esposo, um marido, um namorado, uma amiga, um mentor, uma terapeuta. Não tem. Você que tem que decidir. Então, é uma reflexão que não é outra fulana que vai dizer para você, é você que tem que fazer, né? Então, assim, tem muitas... eu poderia citar algumas coisas aqui, mas a maioria, a pessoa fica ali, né? Eu fico no sentido, eu faço. Eu entro naquele lugar, por exemplo, uma mulher que se doa demais, né? A mulher faz tudo por todo mundo, ela segura tudo sozinha. O que essa mulher tá fazendo? É a guerreira. Não, mas eu dou conta, ninguém... No fundo, sabe o que é? Quer reconhecimento. Quer elogio. Né? Aí, o que ela faz? No fundo, ela tá esperando ser salva por quem? Pelo marido, né? Pelo parceiro. Quer que o marido mude, que o marido faça diferente. Quer que os filhos, as pessoas, os vizinhos reconheçam, agradeçam. A mãe, o pai, muitas vezes. E aí, às vezes, no trabalho se sobrecarrega e fica esperando que o chefe, os colegas a valorizem. Só que no final das contas, nem ela faz isso por ela. Porque se fizesse, ela saberia o valor, já não precisava que as outras pessoas ficassem trazendo aquilo para elas. Entende? Então, na cabeça dessa mulher, ela faz, mas... Então, assim, quantas vezes você disse aí, tá tudo bem, mas no fundo, só no fundo, tudo que você queria era que alguém enxergasse e dissesse assim, eu cuido de você agora. Pode deixar, eu faço. Pode deixar que eu dou conta. E aí, nunca ninguém fala isso, né? E aí esse vazio, esse buraco aí só aumenta. Alguém se reconhece nisso aí? Sabe, aí a gente fica aquela reclamona. Bando de mal agradecido, eu faço, ninguém reconhece. Ah, eu não vou mais fazer porque eu não aguento mais, eu não vou mais fazer, eu quero ver se eles vão fazer. Aí, 5 minutos depois tu tá lá fazendo pra dizer que ninguém faz nada que preste, que só você que sabe fazer. Porque você se acha tão fodona que você ainda diminui o outro. Só que as pessoas fazem o que elas querem no limite, no momento delas, na vida delas. E muito provavelmente ninguém fica pedindo pra você ser o burro de carga e ser a salvadora tal. Ah, só, mas se eu não fizer, ninguém faz. Não faça. Deixe espaço pro outro fazer. A gente não deixa. E eu falo a gente porque eu já fui muito assim e ainda tenho muito de controle, né? Eu ainda sou, como eu falo, a guerreira controladora em remissão. E eu ainda tenho os meus processos. Hoje eu moro sozinha, é diferente, né? Mas é aquela história, ai, fulana faz isso, ai, fulana devia fazer isso. E, gente, e quando é dentro de um relacionamento amoroso, isso é mais complicado ainda. Quando é com mãe, também. Porque tem um momento que a gente vira mãe da mãe. E o que a gente faz? A gente vai para o lugar errado. Trava a nossa prosperidade. Trava a nossa criatividade. Fecha, a gente fecha a torneira, o fluxo da abundância na nossa vida. É isso que a gente faz. Porque a mãe é esse portal de prosperidade. E se eu viro mãe da minha mãe, cadê a minha mãe? Como é que eu tomo a vida que vem da minha mãe? Se eu já não tenho mais mãe porque eu fui pro lugar dela? Então, como é que vem? Como é que flui, né? Pensa, como é que flui da minha mãe pra mim, se eu tô aqui?
A minha mãe tá aqui. A minha mãe manda pra quem? Eu não recebo. Você percebe como a gente faz? E eu fui essa pessoa muitas vezes pra minha mãe. E estando longe, né? Muitas vezes eu fico. Ela fala uma coisa, hoje é um alerta. Um estado, você tem que ficar atenta. E como é que a gente fica atenta a isso? Só autoconhecimento. Ah, só lá vem você com autoconhecimento. Meu amor, é o único caminho. E não digo que ele é bonitinho, maravilhoso, só gostosinho, não. As pessoas que são minhas alunas e clientes sabem disso. E eu falo, autoconhecimento é pra gente que tem coragem. Catucar as perebas e curá-las, ressignificar, olhar pra elas e dizer, tá bom, eu entendo que você tá aqui. Mas eu vou entender por que você tá aqui, porque depois você pode passar. Fazer isso, tem que ter coragem. É uma atitude de gente corajosa. Não é qualquer pessoa que aguenta um autoconhecimento, uma terapia, um curso, não. Não é não. Sabe por quê? Porque eu vou lá, me matriculo num curso, vou lá, entro numa mentoria, ou por exemplo, tem a confraria, né? Minha comunidade para mulheres. E eu não aliso, não. Acho que tem a Aline e tem a Terezinha, que entrou aqui agora, que também é da confraria. Eu não aliso, não, tá? E quando eu digo alisar, não quer dizer que eu não acolha, que eu sou grossa. Mas eu não vou ficar no lugar da sua mãe. Botar você no colo e dizer, ah, não, tudo bem, vem aqui que eu vou fazer por você, eu vou salvar, e é isso mesmo. Não vou. Ou não vou ser a coleguinha que vai lá sentar com você pra chorar junto. Não sou essa pessoa. Não serei. Então, por quê? Porque eu não acredito nisso. Eu não vivi isso. E eu só vou passar para aquela pessoa, para as pessoas, o que eu acredito. Um dos meus maiores valores é a coerência. Então eu não acredito. Bom dia, Jaque. Eu não acredito que é o outro que tem que te dar, tem que fazer por você. Então eu não vou dizer isso. E nem vou fazer. Eu não faço isso na comunidade, nem nos meus atendimentos, em nenhum lugar. Então aquela pessoa que quer mudar de vida, que quer ser dona de si, eu tô aqui para contribuir. Nós, terapeutas, mentores, nós só somos facilitadores. Eu gosto dessa palavra, inclusive, porque eu aprendi muito depois da metodologia da Luísa, né? Da Louise Hay. Nós somos facilitadores. Eu facilito as suas descobertas. Eu facilito o caminho para que você perceba e veja as respostas que estão dentro de você, tire as suas conclusões e escolha fazer diferente. Ou não. A escolha é sua, né? Então eu não vou ficar lá sentada com você, reclamando junto com você da sua vida e dizendo, você tem razão, batendo no peito. Eu não vou ser sua aliada no seu vitimismo. Não vou. Agora, se você disser assim, só isso aqui, eu escuto e eu dou um caminho. Esse caminho aqui, eu já segui, eu direciono minhas alunas, minhas clientes por aqui e eu mesma já fiz. Esse daqui eu sei que funciona, mas ele não é só gostosinho, não. Dói também, tem desafio. Parabéns, você tá viva, né? Porque a vida é essa. E se a pessoa disser, não, só eu quero, beleza? Então, sabe aquela coisa, você tá sentada lá, chorando, eu dou a mão, vamos. Eu guio, é por aqui. Mas você que vai caminhar. Eu não vou pegar você, colocar nas minhas costas e ficar lhe carregando. Não vou. Então, às vezes, as pessoas ficam esperando, né, esse salvador, essa salvadora. E eu vou lhe dizer, 95% ou até mais desse reconhecimento que você busca das pessoas, né? Desse lugar que você sai, desse vazio, dessa insuficiência, nunca tá bom, sempre falta algo. Esse reconhecimento, esse elogio, esse ser vista que você busca aí das pessoas, às vezes do marido, do chefe, dos colegas, é lá da sua mãe. Que você não teve, você fica esperando. Então, como é que eu faço? Volta lá. Na sua primeira relação, na raiz. Esse é o ponto. E por mais bizarro que seja, às vezes estranho, como assim? Eu não tenho problema nenhum com a minha mãe. Não conscientemente, talvez. E às vezes até a gente tem conscientemente, mas a gente não reconhece.
porque é difícil falar, né, que tem problema com a mãe. A mãe é aquele ser sagrado, né, maternidade, e né? Pensa, por isso que como Bert fala, né, a mãe é um portal de prosperidade. O sucesso tem o quê? A face, a cara da mãe. Então, como é que é a sua relação com a sua mãe? Como é que você olha para a sua mãe? O que é que você acha da sua mãe? Como é que você vê a sua mãe? Como você fala para as outras pessoas quem é a sua mãe? Então, tudo isso faz diferença na sua relação com a prosperidade. Vamos falar o que é prosperidade? Relacionamento saudável, saúde física, mental, emocional, dinheiro na conta, um emprego, um trabalho que você goste, amizades, relacionamentos saudáveis, bacanas, de troca, de reciprocidade. Né? Eu nem dou demais, eu nem recebo demais. Porque se você dá ou recebe demais, o relacionamento vai desandar, seja qual for ele. Seja de cliente, seja de parceiro, namorado, marido, seja de pai, de mãe, de amigo, vai desandar. A mesma coisa com o seu dinheiro. Tá aí a Jaque, maravilhosa mentora de finanças é aqui. Mesma coisa com o seu dinheiro. Se você der demais no conceito, eu dou demais, eu saio gastando, comprando, dando presentinho para fulano, para ciclano. Se você der demais, sem consciência, vai dar ruim. Do mesmo jeito que se você recebe e fica ali na escassez, não posso comprar isso, não posso comprar isso, pode ter certeza que vai aparecer uma coisa para você gastar o seu dinheiro. Sabe aquele do nada o carro quebra? Por quê? Porque dinheiro é fluxo. Ele tem que ir para vir, ele tem que sair para voltar. E assim na nossa vida. É uma das maiores leis, né? Dentro da visão sistêmica, a lei do dar e receber, reciprocidade. Assim como tem a lei espiritual. É lei espiritual. É fluxo. Então, quando eu vou... Como é a sua relação com a sua mãe? Você vai para um lugar de mãe dela e fica aqui em cima, então não tem como receber dela. E você fecha a torneirinha, né? Literalmente, porque se eu venho pra cá, como é que eu recebo? Eu preciso estar aqui, minha mãe tá aqui, eu tô aqui. Então, dela eu recebo e eu repasso. Assim como minha mãe tá recebendo da minha avó. Aí eu venho pra cá, ó. Aí eu fico aqui na minha mãe, não recebo mais da minha mãe. E começo a julgar a minha mãe, começo a criticar, começo a dizer, mas minha mãe devia fazer assim. Putz, eu detesto quando minha mãe faz assim. Ontem eu tava fazendo a unha e comecei a conversar com a manicure, são várias, né? E a moça que tava do lado comecei a falar as coisas e falando até do workshop, né? Aproveitando aqui, dia 5, próxima segunda-feira, às 19 horas. Nós vamos falar exatamente desse portal, dessa relação com a mãe, né? Então, o tema do workshop é Filha Curada, Mulher Próspera. Eu preciso curar aquela menina lá, a filha, para que eu me torne uma mulher próspera. Por quê? Porque a maioria dos nossos problemas estão lá naquele primeiro relacionamento que é com a mamãe, ali na barriga. E eu comecei a falar sobre isso, e aí a moça do lado que tava fazendo a unha começou a fazer assim com a cabeça. Eu falava e ela fazia assim com a cabeça. Aí eu olhei e falei, tá concordando em tudo. Você tá descrevendo a minha vida com a minha mãe. A menina, ela tem 25 anos, nova, 2 filhos pequenos. E ela falou assim, foi criada, pelo que eu entendi, a mãe, né, e os irmãos, morou com a avó. E ela falou, minha avó era mais mãe que minha mãe. E eu falava assim, eu já fiz diferente. Porque eu tava falando assim, normalmente como a gente age na nossa fase adulta, como os adultos agiam com a gente na infância. Ela falou, eu já sou diferente. Eu sempre falei que eu jamais ia ser como a minha mãe. E ela tem um filho de 5 e um de 2. E ela falou, e desde que meu primeiro filho nasceu, eu ajo sempre diferente. Cada vez que eu vou fazer alguma coisa, eu olho e digo assim, não, Deus me livre de ser igual a minha mãe. Aí eu não ia fazer terapia com ela, porque não era esse lugar. Eu falei assim, aí ela falou, você não acha que eu tô certa? Quando ela falou isso, eu disse, eu posso falar? Ela falou, pode. Eu disse, eu entendo você, e é difícil no consciente, no racional, a gente pensar, né, ter isso, mas quando você fala, eu jamais vou ser igual a minha mãe. A minha mãe errou, minha mãe é errada, minha mãe fez isso. Você tá rejeitando sua mãe, você tá desprezando sua mãe, você tá julgando. E quando você faz isso, você fecha a prosperidade na sua vida. Como é o seu trabalho? Aí ela disse, não, tem um mês que eu tô sem trabalhar.
Aí, e como era? Ela começou a falar, né? E eu falei assim, ó, na hora que você fala, muito provavelmente você age bem parecido com a sua mãe. Talvez não com seus filhos, mas em outras né, áreas, outros relacionamentos. Aí ela disse, você sabe que já me disseram isso. E eu fico com muita raiva, eu fico pé da vida, ela falou, quando eu escuto, Nina, você tá igual a sua mãe. Aí eu disse, pois é. E aonde é que você tá sendo igual a sua mãe? E ela começou a pensar, e ela até falou assim, me manda esse workshop aí e tal. Porque, gente, quando a gente começa, às vezes não tá no consciente, ó, ela tava falando, mas a gente não tá se ouvindo. A gente não se escuta, a gente às vezes não escuta nem o outro, quanto mais a nós mesmos. Então, às vezes, é só parar. E eu sempre falo assim, que falar em voz alta, eu ensino muito isso às meninas. Eu falo assim, ó, tem um grupo no WhatsApp, manda áudio. Você tá com raiva? Fala, descarrega. Ou escrever. Mas quando falado, né, quando a gente se escuta, vem consciência. Às vezes numa conversa, quem nunca? Eu faço isso direto com as minhas amigas, assim. Às vezes eu tô conversando, falando sobre um desafio, alguma situação minha. Quando eu tô falando, eu falo, eita, foi por isso. Já entendi o porquê. Porque eu tô falando, eu tô me ouvindo, eu tô me escutando. E quando tá aqui dentro, só tá na cabeça aquela, né, fica, como eu digo, tem aquela névoa de dor, de sofrimento, de dúvida, a gente não consegue perceber. Não consegue. Deixa eu ver o que a Aline botou. A gente não quer ser igual, mas faz igual ou pior. Eu era assim, igual essa... Eu quantas vezes eu me vi assim, aí eu falava, menina, eu fiz igual a minha mãe. Às vezes eu escuto minha irmã falando alguma coisa também, eu falo, meu Deus, minha mãe todinha. E olha que a gente fala, não, porque minha mãinha, né, lá em Nordeste, mãinha era não sei o quê, mãinha não sei o quê. E é isso. E aí, olhando pro lado da nossa mãe, o que é que a gente faz, né? Essa mulher que espera ser salva ali, normalmente é isso, né? Essa menina ferida que não foi vista, né? Teve que crescer antes do tempo. E assim, não é culpa sua, né? É culpa minha, né? Mas agora é responsabilidade sua olhar para isso. É nesse lugar que eu falei ontem até para essa moça no salão, não é culpa sua, né? Não foi culpa da sua mãe, era o que ela podia fazer. Mas agora é responsabilidade sua. Olhar para isso e resolver. E sair desse lugar é decisão sua. Então, o que é que você escolhe? Ficar nessa vida reclamando ou mudar? Porque muitas vezes o que acontece? Nós somos ensinadas ali desde pequena. Deixa eu mexer aqui, gente. Botei aqui um negócio sem querer. Nós somos ensinadas desde pequenas a fazer o quê? A gente vai para um lugar de ajudar, né? Quando mulher, então, a gente tem uma coisa de ajudar a mãe, pai. E aí, quando a gente entra nesse lugar, desde criança, e nós somos ali, temos que nos virar sozinho, a gente vai muitas vezes para esse lugar mesmo. E aí, quando a gente pensa assim, eu preciso fazer, por exemplo, minha mãe trabalhava, eu tinha que arrumar casa, não sei o quê. Então, eu preciso fazer para quando minha mãe chegar e me dizer, muito bem. Então, eu cresço achando que eu preciso fazer para todo mundo, que eu só vou ser vista, amada, que eu só vou ter o amor e o carinho das pessoas quando elas receberem muito de mim, né? Pelo meu desempenho, pelas tarefas que eu vou fazendo. E aí, eu fico pensando, não, porque se eu não ajudar a minha mãe, ela não vai me amar, né? Se eu não fizer isso aqui, quando a gente é criança, né? Aí tenho que tirar notas boas pra receber um parabéns, pra ela se orgulhar de mim, pro meu pai me dar um parabéns. Se eu for boazinha, se eu não der trabalho, ninguém vai brigar comigo, eu não vou apanhar, sabe? Eu vou ter carinho, atenção. Então eu cresço com essa mesma coisa, né? E assim, é nesse lugar, né? É assim que nasce. Né? Assim que começa, essa menina que faz tudo, por quê? Porque ela acha que só vai merecer, que só tem o carinho, o amor das pessoas, se ela fizer demais por essas pessoas. Eu preciso dar. Mas o que acontece? Ela nunca sente, né? Nunca se sente ali suficiente, porque parece que sempre falta. Eu fico esperando tanto do outro esse reconhecimento, que eu não consigo entender que o que eu fiz já tá muito bom.
Então é super crítica consigo mesma, se julga demais, se cobra demais. Nunca tá satisfeita com nada que faz, nunca tá bom. Diminui o seu trabalho, o seu esforço, tudo que você faz. O do outro é sempre melhor. Ah, Sol faz tão bem, mas eu não consigo fazer. A gente sempre olha pra fora. Então essa mulher, né, essa criança que aprendeu a se virar sozinha, no fundo ela faz o quê? Ela espera que alguém reconheça o esforço dela, né? Tipo, chegue, não, reconheça o esforço e faça o quê? E olhe pra ela e diga assim, chega, vem cá. Eu vou fazer por você. Pode descansar. Você merece ser cuidada. No fundo, tudo que a gente espera é isso. Não pode deixar que agora eu faço. Eu cuido de você. Eu cuido da casa. Vai descansar. Só que a gente não admite isso. Por quê? Porque a gente esperava ouvir isso lá da nossa mãe. Quando criança, que ela tinha que trabalhar, a gente tinha que fazer as coisas em casa, a gente esperava que ela dissesse assim, não, vá brincar. Eu faço. Vai descansar. Sabe? Só que a gente não admite, porque se a gente admitir isso, a gente parece que tá ficando fraca. E desde a infância a gente teve que ser forte para sobreviver. Só que é muito, 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 muito pesado viver no modo sobrevivência. Sobreviver não é viver. Aí quando a gente sobrevive, a gente perde a alegria, perde o tesão, perde o prazer nas pequenas coisas. A gente não celebra. A gente não tem prazer em sentar para ver um filme. Fica igual uma doida pensando no que tem que fazer, no que tá perdendo tempo. A gente sabe receber um elogio, chega alguém e fala, ah, só que blusa linda, você rebate. Ah, a sua também é. Caraca, sabe? Caralho, recebe. Por quê? Porque não foi aprendendo, não aprendeu a receber. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Deixa eu ler. Só acabei de ter uma consciência. Minha mãe era 20 anos mais nova que meu pai e faleceu 15 anos antes dele. E eu sempre falei que Deus sabe o que faz, porque minha mãe não conseguiria viver sem meu pai. Será que não? Aí você tá entrando no julgamento. E eu tô dizendo isso aqui pra gente trazer a consciência, né? Não é porque ela era 20 anos mais nova que talvez ela fosse fraca, mais fraca do que ele. Não sei se foi esse o raciocínio aqui. E a gente entra nesse julgamento. Olha como você tá visualizando sua mãe como uma fraca. Olha o portal da prosperidade aí. Como é que tá o seu sucesso? Como é que tá o seu dinheiro? Se sua mãe não conseguiria viver sem seu pai e ele conseguiu, ela era uma fraca pra você? A gente tem que ter muito cuidado. Tá muito atenta. Como é que eu olho pra minha mãe? Sucesso tem a cara da mãe. Percebe isso? Isso é pra você trazer a consciência. A Adriana botou, é incrível como olhamos pra fora. Até a hora que tomamos consciência, precisamos olhar pra dentro. É isso, Adri. Eu até tomar consciência ocupava minha mãe. É isso. Não é uma coisa tão fácil, né? Não é uma coisa que... Gente, eu sempre falo, autoconhecimento é libertador, mas não é só gostosinho. Não é. É pra fortes e corajosos. Quando chega alguém pra confraria, ou chega alguém que vai fazer um processo comigo, eu sempre falo, tem que ter coragem e disposição. Você tem. Então vai dar certo. Agora, se você não tiver... Porque a coragem é aquele ímpeto. Ah, eu decidi fazer a terapia, eu decidi entrar na confraria. Aí você assiste 2 aulas na confraria. Ah, isso aqui não funciona pra mim. Acho que não faz sentido. Eu não quero. E tá tudo bem se você não quer. O que eu tô querendo dizer é que depois você não pode chegar e dizer que não funcionou. Tem que estar disposta. Bate na primeira pereba. Quando encara a primeira pereba ali, a primeira ferida. A primeira, né? Vê que não é um alecrim dourado e bate na sombra. Ou vê que tem que aprender alguma coisa, né? Bate ali numa incompetência, algo que eu não sei. O que é que eu faço? Eu quero fugir. Porque é mais fácil eu pegar e começar um novo curso e culpar a pessoa. Culpar o tempo que eu não tenho, culpar o terapeuta, culpar o mentor, culpar o meu marido que não deixa fazer, culpar o meu filho que não me deixa assistir aula direito. Você tá entendendo? Então, gente, chega. Até quando você vai ficar culpando as pessoas e ficando esperando alguém vir salvar você, achando que você é coitadinha ou vítima? Você não é.
Você não é. Terezinha botou, acabei de ver que eu julgava fraco. Exato. Então comece a ressignificar isso. Porque o seu sucesso vai ser sempre fraco. Não é fácil mesmo, precisa ter muita coragem, precisa, Adri. Tem uma pereba para levar hoje lá. Bora, Aline, acho bom isso. Ó. Acho bom que a aluna assiste a live, já preste atenção na pereba. E na quinta-feira, quinta-noite, hoje é dia de confraria, a gente já olha para essa pereba. Assisto aqui com o Felipe rodando a baiana. Tem dia que ele tá, né? Mas assiste, né? Assiste, não bota desculpa. E é isso. E é assim... Tá tudo bem. Eu já fui uma pessoa que tinha, assim, na plataforma aqui na Hotmart, tinha milhares de cursos. Eu comprava livros, sabe? O livro ficava no lacre. Nem tirava nem o saco do livro pra ler. Aí eu ficava reclamando da minha vida, querendo me fingir de coitadinha, ainda jogando meu dinheiro fora. Porque eu compro um livro, não leio o livro. Aí comprava um curso, assistia uma aula, duas... Tinha curso na Hotmart meu que eu nunca nem acessei. Eu comprava e... amanhã eu vejo. Gente, olha o que você tá fazendo com o seu dinheiro. Aí depois, porque não tá chegando dinheiro pra mim, não chega cliente. Você tá dizendo pra Deus que seu dinheiro é lixo? Que você pode jogar fora seu dinheiro? Você não honra o seu dinheiro, as coisas que você compra? Você compra uma roupa, deixa lá na gaveta, não veste. Compra um hidratante, deixa vencer. Eu tinha uma cliente que disse, eu fui olhar no meu armário, eu tenho 4 hidratantes vencidos. Porque eu não paro para passar hidratante do meu corpo. Não parava para passar hidratante no corpo para se cuidar, um momento com ela e jogando o dinheiro dela fora. 4 hidratantes vencidos. Qual é o recado que você dá para Deus? Qual é o recado que você diz para o universo? Eu vejo vários. Alguém quer citar alguma coisa aqui? Só nessa atitude aí? Qual o recado? Aline que gosta de trazer aqui. Ou Adriana. Nessa situação que eu falei dessa minha cliente, que percebeu isso. 4 hidratantes vencidos, né? Ela percebeu que tinha lá. E não era hidratante baratinho. Mesmo que fosse. Mas eu tô falando assim. Qual a percepção que vocês têm disso? O que ela fazia? Qual o recado que ela mandava para Deus e para o universo? Eu vejo vários. Eu te citei aqui, né? Citei aqui do dinheiro. De dizer, tipo, de desperdiçar, jogar o dinheiro fora. Meu dinheiro não tanto faz. Eu gasto, devo gastar, né? É tipo desperdício. Ela tava desperdiçando dinheiro. E não tenho tempo para me cuidar. E aí, com isso, o que é que ela faz? Ela diz para Deus, para o universo, que tá tudo bem ficar sem dinheiro. Tá tudo bem perder dinheiro. Que ela não precisa de mais dinheiro. E ela fala também que eu não tenho tempo para me cuidar. Eu não sou boa o suficiente para ser cuidada por alguém. Eu não mereço ser cuidada. Eu não mereço que as pessoas tenham tempo para mim, que me deem atenção. Por quê? Porque ela não faz isso por ela. Então, vem pra autocuidado, amor próprio. Exato, a Adri colocou agora. Eu vejo que ela não olhava pro corpo dela, não praticava autocuidado. E aí, não é só o corpo. O autocuidado, o corpo é o físico. Mas é o recado que eu tô dando pro universo, é que eu não mereço ser cuidada. Que eu não mereço atenção. Que as pessoas não precisam ter tempo pra mim. Porque é isso que eu tô fazendo comigo mesma. Então, o universo trabalha por coerência, ressonância. Eu atraio aquilo que eu sou. Primeiro eu sou, depois eu tenho. E se eu não paro pra passar um hidratante pra ter tempo pra mim, essa semana, né, tô com um projeto com a Joy, o negócio de café em fluxo, e aí essa semana a gente tava na aula e eu tava falando sobre isso, que eu fui fazer minha agenda de organizar e coloquei lá. Tem um horário de blogs, família, aí fui dividindo, né, atendimento, eu coloquei o horário pro namorado. Só se tem namorado, eu ainda não. Mas se o namorado chegar, aí a minha agenda tá cheia, como é que vai ter tempo? Então, eu preciso ser essa pessoa. Eu preciso ter uma agenda
que eu tenha tempo pra ter um namorado. Senão ele chega e eu não vou ter tempo pra ele. Então é esse lugar. Eu preciso mandar o recado pra Deus. Ó, tem tempo, tem horário, tô disposta. Aí ele manda. Você entende? É literalmente dar o passo, Deus dá o chão. É também nisso, nesse pensamento. Às vezes a gente pensa algo muito grande assim, né? Deixa eu ver que não honra o dinheiro, não merece passar o hidratante, usar o que ela compra, cuidar dela era perder tempo, trabalha tanto que nem tem tempo de usar hidratante, ela não era importante para ser cuidada, ou até mesmo não precisa de atenção do outro, falta de merecimento. Exato, Adri. Merecimento. Só que você vê como a crença de merecimento é o nível mais profundo, né? É a parte que a gente fala que são as crenças ali que são trabalhadas a nível espiritual, né? Tem terapias, por exemplo, terapia multidimensional, um registro acástico, um teta healing, ele vai lá nessa questão do merecimento. É tão inconsciente, porque só quando a gente para pra entender isso. Ela achava besteira. Ah, tá tudo bem. O dinheiro não faltou ali, ou passou no perrengue no mês, mas não faltou. Só que o relacionamento dela tava todo cagado. E ela reclamando. E ela reclamava exatamente daquilo que ela não estava fazendo por ela. Que a namorada, que era uma namorada que ela tinha, a namorada não tinha tempo para ela, trabalhava demais, e sempre todos os programas que ela combinava, ela dizia que não dava certo, uma viagem, que ela queria fazer uma viagem de fim de semana. Que sempre toda essa viagem que ela falava, ela dizia que não dava tempo, porque estava cansada, não sei o quê. E ela estava fazendo exatamente igual com ela. Aí quando eu perguntei em qual área, né, da sua vida que você tá fazendo isso? Você tá tendo tempo pra você? Você tá se cuidando? Não sei o quê. E aí eu fui citando. Às vezes parar pra tomar um café, pra tomar um banho mais demorado, passar um hidratante. Ela falou, Sol, faz tempo que eu não passo no hidratante. Às vezes eu passo só aqui o creme de mão. Ela tinha um creme de mão na bolsa, passava na mão e aqui no cotovelo, né, na parte que tá mais ressecada. E aí eu fui e falei, pois você vai comprar um hidratante. Ela disse, não, só eu tenho. Quando foi na outra semana, não foi nem na outra semana, ela mandou um WhatsApp pra mim. Esperou nem outra sessão, disse, Sol, tu não sabe. Fui procurar aqui, eu tenho 4 hidratantes fechados. Gente, era hidratante Victoria's Secret, que ela tinha viajado e tinha trazido. E que, se você for pra lá comprar em dólar, é barato. Se você comprar aqui em real, não é barato, não. Então, pensa. Aí eu falei, aí, você achou? Por que sua namorada não tá fazendo isso por você? Aí ela, né, soltou um palavrão e falou, puta merda. Eu agora entendi. Então, antes da gente sair cobrando, julgando a nossa mãe, né, querendo que alguém venha nos salvar. Ai, porque minha mãe não me deu, porque minha mãe não me fez... Tá, passou. Agora, como eu disse, a culpa não foi sua, mas a responsabilidade de olhar e mudar isso agora é sua. Então, o que é que você escolhe? Você tá disposta? Você tem coragem? E às vezes é uma pequena coisa. E aí eu vou trazer mais uma vez aqui o convite para o workshop segunda-feira. 1h30. O que é 1h30 da sua agenda? Pagando R$56. Vamos combinar. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Não, você não quer olhar para aquilo que você julga no outro. Você não quer olhar e entender que a vida ruim que você tá tendo é por sua culpa. Eita, só você falou culpa. Porque é assim que você joga para as outras pessoas. Mas o que eu quero dizer aqui que é sua responsabilidade. E você tem culpa? Fulano tem culpa? Não, não, gente. Vamos esquecer a culpa. O que é responsabilidade sua? O que é que você pode fazer para sua vida? É você que é dono da sua vida ou é marido, mulher, pai e mãe? É o cliente? É você. É você. E muitas vezes, às vezes a gente até assim não tem a mãe mais viva, né? Terezinha tá aqui, eu sei que a mãe da Terezinha não tá mais viva, por exemplo. A Silvia entrou na live, não sei se ela tá também. Então, assim, às vezes a gente não tem a nossa mãe. Ainda assim, é preciso olhar para a relação.
né? E o que foi, e o que aconteceu, e como é que eu olhava essa minha mãe. Aí a Terezinha comentou aqui uma coisa e percebeu que olhava, via a mãe como uma fraca. E ela, porque minha mãe é fraca. Não, olha o pensamento dela. Minha mãe era mais nova que meu pai muitos anos, então eu sempre achei que se meu pai morresse antes, minha mãe não aguentaria. Era amor, era cuidado, ela se preocupava com a mãe. Mas nessa preocupação, eu vejo a minha mãe como fraca, como uma mulher que não dá conta. E aí eu faço o quê? Idolatro meu pai vira meu ídolo, fica aqui em cima e minha mãe aqui embaixo. Energia masculina é qual? A trator, a fazedora. Eu faço, eu rasgo, eu saio rasgando, saio fazendo. Até faço dinheiro. Faço. Mas é com muito sacrifício. É muito difícil. Então, tudo que é feito muito difícil, o dinheiro vem muito difícil, ele vai embora, que eu nem vejo. E aí eu só trabalho. E aí eu não tenho um momento de quê? De contemplar, de prazer, de usufruir, porque isso é energia feminina. E eu não tô olhando pra minha mãe. Então, o meu dinheiro não é. Eu até recebo, mas eu não usufruo dele. E aí, eu não tenho momentos prazerosos, eu não tenho momentos de desfrutar mesmo. E o que acontece? Vira mecânico, fica pesado, na força no braço. E aí, eu não tenho prazer na vida. E aí começa a ficar pesado. Eu acordo, vou trabalhar, volto pra casa, durmo. Acordo, vou trabalhar, volto pra casa e durmo. Acordo, vou trabalhar, volto pra casa e durmo. Pago conta. Muitas vezes eu não sei nem o que eu tô comendo. Se toma café, chega na hora do almoço, não lembrou nem o que comeu mais. Se alguém perguntar, que você tomou café? Ixi, peraí, deixa eu ver. Não lembro. Ah, peraí, foi isso. Porque você tá vivendo no automático. No piloto, sabe? A fazedora. E aí depois reclama das relações. Como era o caso dessa minha cliente. Ela não estava fazendo por ela. Ela nem enxergava. E aí, porque meu marido não ajuda, não faz nada. Você tá enxergando ele? Você tá esperando que ele só faça? O que você tá fazendo por ele também? Sabe? Você só reclama? Cara, gente que reclama é chata. E eu já fui muito reclamando. Chegou uma hora que nem meus amigos me aguentavam mais. Nem eu, acho. Deus, obrigada pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento, pelas terapias. Porque eu tava chata demais. Deixa eu ver o que a Terezinha colocou aqui. Sempre assim mesmo. Meu pai era meu herói e minha vida financeira exatamente assim, pesada. Pois é. Já te falei isso. Você é aluna da confraria, mas, né? Tava mais distante, eu entendo. Mas, assim, você precisa escolher. Você precisa decidir mudar. Se você não decidir, ninguém vai fazer por você, não. Você já sabe o que fazer. Você já sabe, trouxe pra consciência. Via minha mãe fraca, meu pai era meu herói, minha vida financeira é exatamente assim. Ok. Com essa consciência, o que você faz diferente agora? Decisão. Decisão e disposição, como eu falo. Quando eu falo as palavras coragem e disposição, por quê? Porque a coragem eu digo, eu vou fazer. Eu vou fazer diferente. Segundo dia eu não faço mais. Disposição. Preciso estar disposta todo dia para ter a constância, para repetir, para viver o processo, que não é só o mar de rosa. Não é. Porque ver o meu lado sombra, a minha espereba não é gostosinho, não. Ver que o outro nem é tão ruim assim. Eu é que sou. Eu é que não tô enxergando direito. Né? Ou ver que o que me incomoda lá no outro, muitas vezes é porque eu também sou assim, comigo ou com ele até. Com ele. Às vezes a gente reclama de uma relação. Mas eu fui traída, eu não traio. Nunca traí meu namorado. Eu, por exemplo, eu até vou falar sobre mim. Vim de relacionamentos que era muito cheio de traição, né? Mas eu nunca traí. E eu ficava, mas como assim? Eu nunca traí as pessoas. Como assim eu tenho essas pessoas? Eu nunca traí o relacionamento, mas eu me traía quando
eu não me posicionava, quando eu não dizia um não, quando eu aceitava, mesmo sem querer. Por exemplo, eu ia para um lugar que eu não queria, mas eu ia para agradar. Eu me traía. Então, às vezes, aquela reclamação que você tá fazendo do outro, percebe em qual área da sua vida você tá fazendo. Às vezes a gente tá fazendo com a gente mesmo. E aí, por isso que é mais difícil a gente olhar, como a Adri falou aqui, a gente olha pro externo, né? É difícil olhar pro interno. É difícil olhar pro interno. Né? Tamo junto, Terezinha. Te vejo, tamo junto. Então, é difícil olhar pro interno, sim. É desafiador, gente. Às vezes, não quero mais não. Quero brincar mais não. Não quero mais saber dessa brincadeira de autoconhecimento, de olhar pra minhas perebas, não. Quero não, chega. Respira, descansa, não olha pras perebas, depois você continua. Porque vai vir. E vai ser até o resto da vida. Vai ser até a gente morrer. Então, o que acontece, né? As minhas lives eu até faço um roteiro, mas eu nunca sigo o roteiro. Mas então, vamos lá. Na visão sistêmica, acontece muito isso, né? Quando uma filha assume ali um lugar que não é dela, o lugar de mãe da mãe, de salvadora da família, da mulher que segura tudo, essa inversão de lugares desorganiza o quê? A energia da prosperidade, do amor, do prazer, e tudo faz o quê? Trava. Já dizia Bert Helling. Só no nosso lugar temos força. E onde é o nosso lugar? No centro. Nem é no 8 e nem é no 80. Então nem é na trator, aquela que faz até dinheiro, mas rasga sangrando. E nem é aquela que fica, cansei, não vou fazer mais nada, eu quero que alguém venha me salvar e me dar o meu dinheiro. No centro. Eu faço meu dinheiro, mas eu valorizo, eu celebro, eu tenho momentos de prazer, de descanso com a minha família, comigo mesma. Sabe, eu compro um hidratante, eu faço dinheiro para comprar o hidratante lá Victoria's Secret, mas eu também tenho tempo para tomar um banho e passar meu hidratante, ficar cheirosa e dormir. Entende? É uma dança, é um fluir. Por isso que eu gosto da palavra fluidez. Flui, flui, vai e volta, vai e volta. Porque se não for assim, a gente não consegue. A gente não dá conta. Nem de um e nem de outro. Então, por isso que hoje eu trouxe, né, essa questão do tema dessa live. E aí, o que acontece quando tem essa coisa da mulher da inversão de lugares, né? A mulher tá fora do lugar. As mulheres, o quê? Não confiam nas outras pessoas. Por quê? Porque ela sempre quer dar conta de tudo, então aquela controladora. Mulheres que se relacionam com homens emocionalmente indisponíveis. E aí, tenta salvar. Porque eu não sou a salvadora, então o cara não tá nem disponível pra mim. Sabe aquele que a gente pensa assim? Não, mas comigo é diferente. O cara tem lá, sei lá, traiu a ex-mulher, tem filho, não dá nem pensão pro filho. Não, mas ele me ama, comigo vai ser diferente, ele tá mudando, eu vou ter paciência, fica tentando salvar. E o cara é totalmente indisponível. Outro exemplo, mulheres que sustentam ali a família inteira. Né? Sustentam às vezes até financeiramente falando, mas aí vivem com o quê? Com a sensação de solidão. Eu não tenho ninguém, tô sozinha, ninguém, quando eu preciso de apoio não tenho ninguém, e fica o quê? Sobrecarregada, exaustas. Então, quando você entende que essa espera, né, vem da sua menina ferida, de você se julgar, de você julgar tudo aquilo que aconteceu, quando você entende isso, você começa a curar. Precisa que venha para a consciência, por isso o autoconhecimento, ele não é gostosinho. Mas se você não vai no autoconhecimento, nas terapias, se você não sabe quais são os seus pontos fracos, as suas feridas, como você vai curar? Como você vai ressignificar? Não vai. Eu não consigo, tá aqui, tem um mouse aqui na minha frente. Ele tá aqui nesse lugar, ele tem que ir pra lá. Como é que eu vou mudar ele se eu não tô enxergando ele? Eu preciso ver pra dizer, não, isso aqui não vai ficar aqui não, isso aqui vai ficar aqui. Pra eu mudar. Então eu preciso sim olhar pra dentro, como a Adriana falou. Olhar internamente. Parar de ficar olhando só o outro, os problemas dos outros, culpando os outros. Porque fulano não fez isso, porque fulano fez isso. Tá, o que é que você escolhe fazer? O que o outro faz ou não faz, você não tem como segurar.
como controlar, como mudar. Agora você tem como mudar o que você faz. Quando você mudar o que você faz, o outro muda. Pode ser uma frase clichê, mas é total real. Quando eu mudo internamente, o meu externo muda. Sabe por que muda? Porque quando eu mudo, vamos levar para um relacionamento amoroso, e eu tô falando bem pelas minhas experiências pessoais. Quando eu comecei a mudar, comecei a entender, não, esse padrão aqui, esse problema tá comigo, esse BO tá comigo. Só muda o nome e o endereço da figura, tá comigo BO. Vou olhar pra isso. Comecei a fazer terapia. Eu entendi por que eu fazia aquilo. Que era por causa da relação dos meus pais, por não ser criada pelo pai, enfim. Comecei a entender isso. Então, como é que eu curo isso daqui? Eu comecei a curar. E aquele relacionamento que eu tava abusivo, acabou. Só você tá dizendo, eu tô com medo porque pode ser que meu relacionamento acabe. É uma decisão sua. Você quer ficar num relacionamento ruim ou você prefere ficar sozinha e ter a chance de ter algo bom? E o meu acabou, gente, porque não tinha que ser. Eu já vi pessoas, como eu tenho alunas, inclusive na confraria, que falam o quanto mudou a relação delas. Por quê? Porque elas mudaram. Porque elas pararam de cobrar do outro aquilo que elas nem faziam por elas. Elas começaram a fazer por elas. Eles começaram a ver a mudança nelas e mudaram também. Às vezes eles nem mudaram, mas você curou as suas feridas, tirou as máscaras, os véus que faziam com que você não visse quem era a outra pessoa. Porque quando a gente tá ferida, a gente tá aqui olhando tanto pro nosso umbigo, para nossas dores. Ah, é tão vítima, porque fulano fez isso, que você não olha pro outro, você não tem empatia de olhar pro outro também. E todo mundo tem ferida. Você não é maravilhosa, gostosona, você é a única que é só que tem ferida, não. Todo mundo tem. Todo mundo tem seus problemas, seus desafios, né? Deixa eu ver que a Adri botou. Também sempre gostei de fluido, fluidez. É por isso que uso muito vestido. Ah, Adri, eu adoro. Vestido, saia, alongadora. Agora ser fluida. Exatamente, eu também adoro. Então, assim, é nesse lugar. E aí, quando a gente começa a julgar, né? Essa coisa da nossa mãe, ir pro lugar da mãe, minha mãe é fraca, preciso cuidar, minha mãe não sei o quê. Você trava o seu fluxo de prosperidade. E uma coisa muito importante, quando eu digo, ai, não, minha mãe não quer que minha mãe seja assim, não sei o quê. Eu não aceito minha mãe assim. Eu tô o quê? Rejeitando a minha mãe. E quando você rejeita a sua mãe, você tá rejeitando sua própria vida. Você veio dela. Se você olha, minha mãe não deveria fazer, é como se dissesse, não, minha mãe precisa morrer e nascer de novo. E aí, você veio dela. Se ela não tivesse que existir, se ela não existisse, você existiria? Então você está rejeitando sua própria vida. E quando a gente rejeita a nossa própria vida, a gente faz o quê? Trava o fluxo da prosperidade. Em todas as áreas da nossa vida, como eu falo, relacionamento, saúde, dinheiro, né? Trabalhos, clientes, tudo. A gente fecha a torneirinha, por isso é o fluido. Até isso, Adriano, pensa, a gente abre lá a torneira, a água faz o quê? Corre, flui. É esse o percurso, né? A água flui e leva e vai. É literalmente nesse lugar, quando eu decido confiar, a questão da fé. Eu me deixo ser levada por Deus. Fluir. E não é no lugar do deixar a vida me levar e tudo que acontecer tá bom. No caminho, eu vou fazendo minha parte, né? Então, assim, não é sobre virar uma mulher dura, fechada. É sobre virar uma mulher consciente. É sobre você se tornar inteira, dona de si, sabe? Que sabe se posicionar, sem precisar gritar. Porque, gente, posicionamento, eu dizer o que eu penso, colocar limites, não é grosseria. Aí, se você vai gritar e vai ser grosseria, é outra história. Mas quando eu vejo isso, porque eu não preciso, você não precisa repetir as histórias da nossa mãe, da nossa avó. Tem uma frase, né? Eu ouvi da Ana Carolina Lisboa, não vou saber se foi dela. Mas assim, é uma coisa que ela fala. Não começou em mim, mas termina em mim. Então, escolha terminar em você, para não passar para os seus filhos, para que você tenha uma vida mais fluida, mais gostosa, mais prazerosa. E, gente, prazer eu falo aqui em todos os sentidos. Mesma energia do dinheiro, a mesma energia do sexo. A mesma sensação de prazer, de tomar um café, de passar um hidratante, de comer um chocolate, a dopamina,
é a mesma que você sente quando você tem um orgasmo. Por que a sexualidade, o corpo, é tão importante? Porque ele é o gerador de energia. E eu preciso ter energia para ter tesão pela vida, ter prazer em viver. Quando pessoas depressivas, normalmente são pessoas que estão olhando para a morte. E quando eu falo morte, é algum ciclo. Pode ser morte de alguém mesmo. Um emprego que saiu e fica lá olhando, relacionamento. Sabe, fica olhando para o passado. Se eu tô olhando para o passado, eu tô olhando para a morte, porque os ciclos já acabaram. Hoje é 1º de maio, eu tenho que olhar pra frente. Ah, eu fechei o mês de abril, não foi o que eu queria só. O faturamento não foi o que eu queria, foi baixo. Eu não bati minha média de abril, por exemplo. Eu vou ficar chorando? Não, o que é que eu fiz que eu não poderia ter feito? O mês de março que foi melhor, o que é que eu fiz de diferente e eu vou fazer agora? Pra frente. Não adianta olhar pra trás. Pra trás ninguém anda, nem caranguejo. Caranguejo anda pro lado. Então não adianta. Então, assim, é sobre você fazer esse lugar, se posicionar. E aí, é uma escolha, né? Eu vou pegar minhas cartinhas aqui, que eu sempre esqueço, mas vamos terminar com essa cartinha. Então, assim, o que é que você escolhe? É olhar para essa relação, só percebi isso, percebi aquilo outro. Então, vamos fazer diferente. Vamos escolher fazer diferente. Então, por isso que eu vou, né? Segunda-feira estaremos no workshop Filha Curada, Mulher Próspera, às 19 horas. Será 1h30 de muita prática. Vou falar um pouco no início ali, né? Explicar esse conceito da visão sistêmica da mãe, da relação. Primeiro trabalho que a gente tem na vida com a mãe, trabalho de parto. Primeira relação com a mamãe. Então, se isso não for legal, não for fluido, vai travar o resto da sua vida. Então, a gente vai conversar assim um pouco. Mas, no mais, vai ser, assim, muita prática, muito movimento sistêmico. Vocês vão fazer com vocês, depois eu penso talvez em fazer em dupla também. E a gente vai trazer essa questão, né? Então, é um convite. Um convite para você parar de esperar e começar a agir por você. Por quê? Porque a mulher que se salva, prospera. A mulher que é próspera, que é dona de si, ela não espera ninguém vir salvar. Ela mesmo se salva. Ela faz a vida dela acontecer. Então, ó, digita aqui, se você quiser aqui na live mesmo, o nome portal. Você já recebe o link para se inscrever. Manda mensagem para mim também, que a gente já, ó, e assim, tá um valor, e é muito interessante. Olha como é forte. Quando eu ia fazer outro movimento, mandei pra minha social media, pra Aline. Aline, muda aí, vou fazer esse tema aqui. Veio pra mim, né? E esse mês de abril foi o mês de aniversário da minha mãe, foi meu aniversário. Foi desafiador pra mim ficar longe dela no aniversário. E eu tive muitos processos também de movimentos de consciências e curas em relação à minha mãe. A minha relação com ela. E aí eu falei assim, que valor eu vou colocar e tal. E veio um valor, R$56. Eu falei, R$56? Eu falei, tá bom, eu sou muito assim, quando eu vou fazer algum um movimento, eu sinto o valor. E aí, quando eu mandei pra Aline, eu falei, entendi, 56 foi o ano que minha mãe nasceu. Então já começam as curas. Aí depois eu pensei, eita, 56 é o número do apartamento que eu moro aqui em São Paulo. Olha, e eu achando os desafios, pensando até em voltar pra Natal. Então, tem recado? Tem. Vai ter cura pra mim? Já tá tendo, só em construir o workshop. Então é sobre isso. Então quando a gente decide, as coisas vêm. Então não vamos ficar esperando que alguém venha salvar. E aí a cartinha que veio, ó, prometo estar mais presente na minha vida. Olha atrás. Se parece que falta algo na sua vida, provavelmente o que está a faltar é você. Complete esta frase para todo mundo agora. Uma forma de estar mais presente na minha vida é... Pensa, a primeira coisa que vem. Uma forma de estar presente, de estar mais presente na minha vida é... Às vezes é estar no workshop, às vezes é tomar um café. Às vezes é olhar para mim, entender o que eu quero. Então, ó, prometo estar mais presente na minha vida. É sobre isso. Ser dona de si, ser protagonista, ser líder da sua vida é se salvar. E a mulher que se salva é a mulher mais próspera. Espero todo mundo, segunda-feira, às 19 horas, no workshop. E na próxima quinta, toda quinta de manhã, às 7h27 da manhã, estamos aqui no nosso Momento Dona de Mim. Beijo. Excelente feriado para quem vai descansar, para quem vai trabalhar. Eu vou ter 3 dias intensos de aula. De mais cura por aqui.
E que esse mês que está iniciando, nós possamos fazer dele o melhor mês de nossas vidas, entendendo o que a gente pode fazer. Não vamos esperar que alguém faça o nosso mês extraordinário, não. Eu, você, todo mundo que está aqui no ao vivo, todo mundo que vai vendo gravado, tem total capacidade de fazer. Mas tem que ter coragem e disposição para isso. Beijo!